Sempre avançando é o tema que nós temos adotado para olharmos toda a carta de Paulo aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Filipos, na Grécia. Sempre avançando. Hoje vamos focar no capítulo 3 desta carta, capítulo 3, a partir do verso 1, indo até o verso 11, 3, 1 a 11. Antes do texto desta noite, vamos lembrar aquele verso neste mesmo capítulo que resume bem a tônica, a mensagem desta carta sobre sempre aperfeiçoando. É o verso 12 neste capítulo. Vamos ler juntos este verso e ministrar ao nosso coração e uns aos outros juntos. Então, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí está o estado do apóstolo Paulo, de todo cristão. Já fui alcançado por Cristo, mas agora esta obra de Deus em nós que nos continua, nos aperfeiçoando segundo a vontade perfeita dele. Vamos então agora aos versos do nosso foco nesta noite, da mensagem para o nosso coração em vida, a partir do verso 1. Você trouxe a palavra, você está atentando com cuidado para a palavra, meu irmão, minha irmã, presta atenção, vigie na palavra, ande com a palavra. Ouçamos a palavra a partir do verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez para a bênção no coração de cada um aqui. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo
Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança na carne. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Robin Williams, famoso ator de sucesso em Hollywood, realizou muitos filmes, ganhou o Oscar. A especialidade dele era ser engraçado, comediante. Provocou riso em milhões à volta do mundo. Suicidou-se em 2014. Talvez o comediante vivo em Hollywood mais engraçado e de sucesso é Jim Carrey. Jim Carrey. Qual é o estado dele hoje? Está profundamente perturbado, deprimido. Ator engraçado de muitos filmes, um dos mais conhecidos é Bruce, o Todo-Poderoso. Hoje perturbado, deprimido. A base de medicamentos leva o dia. Sua namorada, anos atrás, cometeu um suicídio, deixou uma carta, e nesta carta ela falava sobre Jim Carrey o seguinte: ele me levou para o mundo da prostituição, das drogas, das doenças. Suicidou-se. Jim Carrey fez quantos milhões rirem à volta do mundo? Talvez você riu com ele. Esses dois exemplos apenas, que na verdade são dois de uma longa fila de comediantes que se suicidaram ou entraram em problemas emocionais, só a citação desses dois é suficiente para acender uma luz vermelha. Uma luz vermelha em relação à alegria. Essa experiência própria do ser humano e tão necessário à nossa existência. Viver sem alegria é terrível. A alegria é algo maravilhoso que nós podemos experimentar e seria uma tremenda perda se não tivéssemos alegria. Mas a alegria não é simples. Falta entendimento sobre a alegria. Há uma complexidade. Primeiramente, poderíamos dizer, apenas para algumas digressões, há muito mais a ser dito, mas poderíamos dizer que a alegria não é um fim em si mesma. Você já ouviu falar de alguém que está buscando a alegria? Não vai encontrar. A alegria não existe em si mesmo. A alegria podemos chamar de subproduto. A alegria é consequência de um produto, algo mais que não é ela. E ela é o subproduto, isto é, o que vem daquilo. Quem busca alegria não a encontra. Encontrar alegria é você encontrar aquilo que pode lhe dar alegria em verdade.
Mas a alegria não é apenas uma comoção do nosso sistema nervoso e a provocação de algo de expressão física na face. Alegria, a palavra de Deus nos ensina, é um estado de espírito, uma condição que eu adquiro no meu interior, na minha interioridade. Podemos lembrar, para nos ajudar nessa direção, rapidamente, o que o mesmo apóstolo Paulo fala quando ele escreve a um grupo de igrejas na Galácia, a sua carta na palavra de Deus aos Gálatas. E no capítulo 5, ele fala de duas possibilidades de resultados e comportamento em nossas vidas. Ele fala da obra da carne, ou as obras da carne, isto é, todas aquelas vícios, os erros, as falhas morais. Ele lista alguns exemplos lá. E em contrapartida, ele fala do fruto do Espírito Santo em nós, diferente das obras da carne. Então, nós pode emanar as obras da carne, ou, se houver a presença do Espírito Santo em nosso próprio espírito, há de emanar de nós os frutos do Espírito Santo, porque ele está em nós. Bem, e aí ele cita exemplos, facetas deste fruto do Espírito Santo, e é interessante notar as 3 primeiras facetas deste fruto do Espírito Santo. O que ele diz lá? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Alegria, junto com paz e amor. Então, alegria não é apenas cócegas na nossa barriga. Alegria é algo que tem que acontecer em nosso espírito. Então, não pense a alegria primeiro como uma comoção emocional. A comoção emocional é consequente de algo mais. A questão, o que é esse algo mais? Comoção, expressão física, emocional, varia até de pessoa para pessoa. Alguns são mais ruidosos, outros menos. Alguns são mais contidos, outros são mais extrovertidos. Esta não é a questão. A questão é: qual é a fonte da alegria? Qual é o produto que me dá o subproduto da alegria? Bem, algumas coisas nos dão alegria neste mundo, mas são coisas desta vida, são menores do que a vida, do que a existência humana. Por isso, a alegria que vem desses produtos é uma alegria parcial, que nunca satisfaz realmente o nosso espírito. Ela é pequena, é sobre uma coisa pequena em relação à existência humana, e também é sempre temporária, transitória. Pergunta: quanto tempo durou a alegria do último carro que você adquiriu? Quanto tempo durou? Assim é a alegria destas coisas pequenas. E temos que tomar muito cuidado com a euforia em cima destas coisas, esses produtos menores do que a vida, do que a nossa existência. Esta euforia, e as pessoas sobem em euforia, nesta alegria em cima daquilo que é muito pequeno. E o que acontece? Logo tem que descer, e é terrível a descida. E todas as pessoas, a parte de Cristo, acabam sendo meio bipolares. Lembre-se da alegria do álcool, como é dura a ressaca no outro dia. A euforia tem sempre um efeito rebote. É preciso verificar então o que sustenta essa alegria, qual é o produto, qual é a razão de ser. Bem, aí está então um pouco da complexidade e de um aprofundar em pensarmos no que é alegria, essa experiência tão humana, tão preciosa, tão relevante para a nossa existência. E aí então notemos como é que o apóstolo Paulo começa esse texto. Como é que ele começa? Com um imperativo, uma ordem: alegrem-se, alegrem-se. Como que pode o apóstolo Paulo colocar o imperativo para a alegria? Não deveria ele talvez contar uma piada? Não seria esse o caminho para alegrar as pessoas? Não, um imperativo, e a razão para isto: alegrem-se. Esta carta
do apóstolo Paulo fala muito sobre alegria. Ele entra no assunto algumas vezes, mas há o imperativo pelo menos 3 vezes. Um aqui nesse texto, outro no capítulo 2, verso 18, outro no capítulo 4, verso 4. 3 vezes ele diz: alegrai-vos, alegrem-se. E vamos notar aqui, isso já nos ajuda a entender a profundidade da alegria à luz da palavra. E a palavra aborda a alegria com profundidade, não na abordagem rasa do mundo. Notemos que o apóstolo Paulo escreve esta carta de onde? Onde está o apóstolo Paulo? Aqui está ele por volta do ano 62 depois de Cristo. Onde está? Está em Roma, capital do império. Mas onde em Roma? Está numa prisão domiciliar. Numa prisão domiciliar. Foi preso em Jerusalém. Depois foi detido em Cesareia por quase 2 anos. E depois foi levado para Roma, onde ele não tinha estado antes. Então, uma cidade estranha para ele, grande capital. E lá ele está detido numa prisão domiciliar, respondendo um processo complicado diante da justiça, aguardando. É este homem que escreve: alegrem-se. Note bem, que isto já denota para nós que talvez a maior parte de nós tenha caminhado por um entendimento errado de alegria, assim como o mundo tem feito. Alegrem-se, mas ele acrescenta: no Senhor. No Senhor. E aí então é que vem o enfoque dele sobre esta alegria. Tudo o que é dito depois desses versos que nós lemos tem a ver com isto. Como podemos nos alegrar no Senhor. E em cima destes versos, das verdades deste verso, é que ele pode ordenar a alegria. Alegre-se, um imperativo. Você tem a alegria do Senhor ou você está na alegria do mundo? Onde está a sua alegria, minha irmã, meu irmão? Adulto, jovem, onde está a sua alegria? Há alegria no seu coração realmente? Que tipo de alegria? Qual é o seu entendimento de alegria? Você que é do Senhor Jesus Cristo, você pode dizer: eu tenho atendido esse mandamento, alegrem-se no Senhor. Em seguida ele faz uma colocação interessante, surpreende. Ele diz que escrever-lhes as mesmas coisas, diz ele ainda no verso 1, escrever-lhes as mesmas coisas não é algo que o incomoda, que ele se cansa. Você se cansa de ouvir a palavra de Deus, meu irmão? Nunca se canse de ouvir a palavra. Nunca se canse de ouvir a palavra. Sem a palavra do Senhor, você vai perder o caminho, o estado de espírito que Deus pode lhe dar. Estou cansado da palavra, não quero ouvir a palavra, não quero ler a palavra, não quero gastar tempo com a palavra. Não deixe isso acontecer na sua vida. A vida do crente precisa se dar à palavra. O apóstolo Paulo diz: para mim não incomoda, não me cansa escrever as mesmas coisas. Ele fundou essa igreja mais ou menos 10 anos atrás. Então ele deve ter tido outros contatos com essa igreja através de carta. E ele volta ao assunto, parece que ele indica isto aqui. Precisamos ouvir a palavra, precisamos inclusive ouvir a palavra sobre a mesma verdade que já ouvimos antes. Mesmo porque a didática, a boa didática nos diz que a repetição é uma grande arma, ferramenta no aprendizado. Quanto mais ouvimos, mais gravamos, mais claro fica. E nós precisamos que a palavra assim habite em nós, crescendo, mais entendimento, mais compreensão, mais presença no nosso íntimo. Por isso o tempo com a palavra, ouvir as mesmas coisas é sempre importante. E ele acrescenta: não é cansativo para mim, e é segurança para vocês. É segurança. Quanto mais eu ouço a palavra, mais seguro eu fico nas verdades eternas do Senhor. Eu me afasto da palavra, começo a ficar inseguro. Longe dela eu começo a colocar os olhos, onde? No mundo, que vem na conversa dos amigos, da mídia, dos parentes. E vou ficando mais e mais distante da perspectiva das verdades da palavra. E começo a ser afetado pela visão do mundo. E aí começo a caminhar na insegurança. A alegria do Senhor vai embora. Alegrem-se no Senhor.
O que a palavra de Deus traz então para você aqui nesta noite, meu irmão, é este mandamento, e podemos colocar então assim: mantenha a sua alegria. O apóstolo Paulo está preocupado com os irmãos em Filipos, que eles não venham perder a alegria no Senhor. Eles correm o risco de que isso aconteça, porque há algo acontecendo lá em Filipos. O apóstolo Paulo fica sabendo. Como? Esta carta ele escreve para que Epafrodito, mensageiro de Filipos, leve de volta. Epafrodito aparece nessa carta. Ele era um membro da igreja de Filipos. E a igreja de Filipos, sabendo que o apóstolo Paulo estava preso, resolve abençoá-lo, encorajá-lo. A igreja de Filipos levanta uma oferta, está citado nesta carta pelo apóstolo Paulo, e envia essa oferta para Paulo em Roma. Lá de Filipos, na Grécia, enviam para Paulo em Roma. Mas como enviar esta oferta? Ou então, um dos seus membros de confiança, Epafrodito, é escolhido como mensageiro, portador dessa oferta, e ele parte para Roma. Mas ele tem outra missão também. Ele vai como um auxiliar da igreja de Filipos para Paulo. Ele deve permanecer com Paulo em Roma também, ajudando Paulo naquilo que ele precisasse. E então Epafrodito narrou Paulo sobre o estado da igreja, os desafios que a igreja estava enfrentando. E aqui há um termo no verso 2 que deve ter chamado a sua atenção. O termo é cães. Cães. Termo forte para entrar numa carta apostólica. Quem são os cães aqui? Bem, os judeus se referiam àqueles que não pertenciam a Israel muitas vezes como cães. O gentil, o não judeu, numa forma de desprezo, considerando aí, tendo uma empáfia na sua religião e herança e tradição, o judeu dizia os cães. Agora ele fala sobre os cães aqui, invertendo. Qual é o quadro lá em Filipos? Os irmãos em Filipos estão sendo assediados por pessoas com uma proposta judaizante. O apóstolo Paulo, se você ler a partir do capítulo 16 do livro de Atos, passou lá em Filipos, fundou a igreja, mas depois ele vai para Bereia, vai para Tessalônica, e os judeus vão atrás, perseguindo até de uma cidade para outra, perseguindo e levantando a cidade contra Paulo, querem o fim de Paulo. Não aceitam o evangelho, a pregação do apóstolo Paulo em Cristo como Salvador e Senhor, e querem afirmar a tradição, o entendimento deles de judaísmo. Então haviam esses judeus, alguns entendem que esses cães aqui seriam esses judeus, então que eram totalmente contrários à pregação de Cristo, do evangelho, Cristo como Messias, o cumprimento do Velho Testamento. Mas havia também aqueles judeus que se convertiam à fé em Cristo, mas ficavam num entendimento errado, onde eles queriam unir as duas coisas. Então você teria que sim abraçar Cristo, mas também cumprir as exigências da lei judaica, para aí então você realmente ser um cristão. Inclusive, a circuncisão tinha que ser praticada. Se você era um gentil, um não judeu, se convertia a Cristo, você tinha que então se submeter à circuncisão, inclusive. E essas pessoas, sejam judeus cristãos judaizantes, judeus cristãos, ou sejam judeus realmente não cristãos, alguém desse tipo estava sediando os crentes lá em Filipos. O que acontece? Diante do ser humano há duas possibilidades, e somente duas, quando se trata de se colocar em ordem diante de Deus. Um caminho, uma alternativa é: você se acerta com Deus nos seus méritos, nas suas possibilidades, nos seus esforços, nas suas obras, nas suas virtudes. Você é alguém que pode construir seu caminho para Deus, está no seu poder fazer isto. E as religiões todas oferecem isso, cada uma com a sua cartilha, sempre baseado no potencial humano, moral e religioso. E na contramão ou na oposição de tudo isto
está o Evangelho de Jesus Cristo, que diz: o ser humano não pode de forma nenhuma por si mesmo chegar a Deus. É preciso a graça, o mover de Deus para a direção dele, e isto Deus fez em Cristo. Então um diz o ser humano chegar lá, outro diz não pode, é preciso Deus chegar aqui. E Deus tem que prover esse caminho, e Ele proveu em Cristo. E aí estão as duas opções. E os judaizantes então vinham com a opção da virtude do mérito humano. E isto podia entrar na igreja de Filipos, e Paulo se preocupa. E aí ele vai dizer: cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, falando sobre eles. E aí ele vai falar da falsa circuncisão, cuidado da falsa circuncisão, esse entendimento de circuncisão que eles tinham. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesta noite aqui, para manter a sua alegria, é preciso você sempre descartar a opção de mérito. Nunca entre pela opção de méritos, isto é, dos seus méritos, das suas virtudes. Quando você entrar por esse caminho, a alegria do Senhor vai embora. E você vai ficar numa luta constante, querendo chegar lá e nunca chegando, a sempre algo mais por fazer, para merecer, para chegar aos méritos perfeitos, e você nunca chega, e então não haverá a paz e o amor de Deus na sua vida, e muito menos a alegria. Mantenha a sua alegria, descarte a opção de méritos. É preciso ficar com Cristo e a sua graça. Por isso ele vai dizer no verso 13 em seguida, que a verdadeira circuncisão não é aquele ato físico que se pratica numa pessoa, mas diz ele o que? Nós somos a verdadeira circuncisão. Nós quem, diz ele? Nós que adoramos em espírito, nós que nos gloriamos em Cristo, nós que não temos nenhuma confiança na carne. É o verso 3. Nos gloriamos em Cristo, não em nós, não nas nossas virtudes, nossos méritos que fizemos por merecer. Isso nos exalta, nos dá glória, glória tola e impossível. Nós nos gloriamos em Cristo, o nosso Salvador. Por isso nós adoramos no Espírito Santo, nós vivemos da presença de Deus e o cultuamos, vivemos para Ele por causa do Espírito Santo de Deus que se move em nós, e não porque nós temos os méritos e o poder. E então ele conclui: nós não temos nenhuma confiança na carne. Toda vez que você lê a palavra carne na Bíblia, preste atenção no conceito, do contexto. Carne às vezes se refere ao nosso corpo físico. Carne às vezes se refere à humanidade toda. Ao invés de falar humanidade, falar toda a carne. Carne pode se referir a outras coisas. Carne pode se referir, às vezes, nas escrituras sagradas, num significado que eu acabei de citar minutos atrás, em Gálatas. Carne às vezes é o sentido do quê? Da tendência, da inclinação que está em todo ser humano para o pecado, para o mal, para entrar em desacordo com Deus. A inclinação da carne não é do físico, é uma questão no espírito, mas é chamada inclinação da carne. Nesse texto aqui, nesse contexto de Filipenses, é um outro sentido ainda. Carne aqui é aquilo que é do potencial, da possibilidade humana, aquilo que o ser humano pode fazer. Então ele vai dizer: nós não cremos, não temos confiança alguma na carne, em nós mesmos, nas nossas possibilidades. Nós adoramos no Espírito, nós nos gloriamos em Cristo, nós não temos nenhuma confiança na carne. Então, entre o caminho dos méritos, das obras, das virtudes morais, religiosas, e o caminho da não virtude, da impossibilidade humana na carne, e dependência de Cristo, Paulo diz: preste atenção e fique na dependência de Cristo. Descarte a opção de mérito, ou você não terá alegria no Senhor.
você vai perder a sua alegria. Você vai começar a ficar triste e frustrado e nunca chegar lá, porque nunca há um resolver das coisas com Deus ali. Há sempre um lutar, é a falta de paz e a preocupação, não há alegria. Mas aqui, quando conhecemos o perdão gratuito de Deus em Cristo, há uma alegria tremenda em nossas vidas, e que, enquanto estivermos firmados nisso, ela permanece. Estamos em paz com Deus, temos o amor de Deus, temos a alegria do Senhor. E o apóstolo Paulo vai citar o seu exemplo, o seu testemunho, para firmar este ponto de que a opção dos méritos é uma tolice, precisa ser descartado, é uma ineficácia total. Ele diz em seguida que nos versos 5 e 6, se alguém tem razões para confiar na carne, na possibilidade, o potencial humano, os seus méritos, eu ainda mais. Se alguém tem essas razões, eu ainda mais. Se o pessoal que está aí em Filipos rodeando vocês com essa proposta, para afastá-lo do caminho, não do mérito humano, mas do mérito de Cristo pelo ser humano na cruz, esse pessoal que está fazendo isso, acha que tem grande mérito, ficam se exaltando em cima das suas pobres obras. Deixa-me dizer que eu tenho muito mais razões. E aí ele dá o seu currículo, o seu pedigree. Fui circuncidado ao 8º dia de vida. Esta era a exigência da lei para todo judeu. Minha família cumpriu já no meu nascimento, no 8º dia em ponto, me circuncidaram. E ele diz mais: faço parte do povo de Israel. Ele tinha a cidadania romana, um privilégio naqueles dias. Mas, primeiramente, ele era do povo de Israel por direito de nascimento, de herança. E ele vai acrescentar: pertenço à tribo de Benjamim. Esta tribo de Benjamim, haviam 12 tribos em Israel, uma delas é de Benjamim, cada tribo tinha seu território dentro da terra de Israel. A tribo de Benjamim teve algumas contribuições significativas para a história do povo de Israel. Há diversas, mas podemos lembrar, por exemplo, que Jerusalém ficava no território de Benjamim, ou ficaria até hoje, se fosse o caso da tribo existir lá. O primeiro rei de Israel, Saul, veio da tribo de Benjamim. E vamos lembrar que Paulo antes era conhecido por Saulo. Saulo, seu nome de nascimento, que é uma versão do nome Saul, que é o nome do primeiro rei de Israel, que é de Benjamim. Sou da tribo de Benjamim. Sou hebreu dos hebreus. Na versão que eu li diz: sou verdadeiro hebreu. E literalmente no original sou hebreu dos hebreus. Isto é, aqui corre sangue puro. E quanto à lei também sou fariseu, ou fui fariseu. Dentro da fé judaica haviam os grupos, como falamos das denominações do mundo evangélico, dentro da fé judaica também há essas divisões. E nos tempos do apóstolo Paulo e de Jesus havia este grupo dos fariseus. Dentre todos os grupos, nenhum observava a lei com mais rigor e disciplina do que um fariseu. Tremendo observador da lei. E aí ele vai dizer: quanto ao zelo pelas coisas do judaísmo, pela minha tradição, minha crença nessa proposta judaica, quanto a isso, quanto ao zelo por isso, eu era perseguidor da igreja. A igreja, a pregação de Cristo, o evangelho, era visto por eles como uma ofensa ao judaísmo, tirando então do descanso, da proposta, da confiança nas liturgias, nos mandamentos judaicos, para confiar apenas em Cristo. Isto para eles era uma ofensa. Então, zeloso pelo caminho deles, eu passei para perseguir a igreja, aqueles que seguiam a Cristo. Como que Paulo se converte em Atos 9? Paulo está indo de Jerusalém para Damasco, viajando,
está viajando inclusive acompanhado por soldados. Ele tem carta branca das autoridades para ir lá em Damasco, procurar cristãos, procurar a igreja de Cristo, para prender. Fazia isto. Ele era alguém de liderança e conhecimento em Jerusalém, e parte nessa missão, zeloso para preservar toda essa tradição judaica e suas observações como caminho para Deus. E aí ele conclui dizendo que, quanto à observação, obediência da lei, ele era irrepreensível. Irrepreensível. Ninguém achava falha nele em nenhum ponto da lei. Cumpria tintim por tintim. Eis o meu currículo, diz o apóstolo Paulo. Eis o meu currículo. Eu era irrepreensível, a conclusão dele. Isto é, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, estava enraizado e confiante nos méritos humanos dele, religiosos da sua tradição. Como as pessoas andam nas suas religiões hoje, nos seus esforços humanos. Paulo estava ali confortável, se achava aprovado. Como que se muda um coração desse? Como se tira alguém dessa ilusão? Não é fácil, não é simples. Por isso, em Atos 9, quando ele marcha para Damasco, há uma intervenção sobrenatural de Deus no caminho, na vida do apóstolo Paulo. E foi um encontro difícil dele com Cristo. O único jeito do Senhor tirá-lo daquela atitude e trazê-lo à condição humilde de buscar a graça de Deus em Cristo e então encontrar ali o caminho desta graça. Quanto a lei era irrepreensível, por isso que em Romanos 7, quando ele fala sobre o homem na luta com o pecado, não se trata do judeu ali, porque longe da graça e da revelação do Espírito Santo, ele não tinha nenhuma agonia com relação ao pecado, era irrepreensível diante da lei. Mas uma ineficácia total. Por isso que ele apresenta o seu pedigree. Eu teria muito mais razões para me exaltar em méritos religiosos, morais, do que esse pessoal que está por aí em Filipos perturbando a igreja, esses cães. Mas não fiz assim. Enfim, para manter a alegria no Senhor, meu irmão, você não pode perder esta humildade, esta condição que é somente em Cristo e na sua graça, e não, jamais nos méritos, no caminho dos méritos. Mantenha a sua alegria. Mas então, onde vou descansar? Onde vou encontrar a solução? Qual é a alternativa? Há uma resolução única, ele nos apresenta aqui. Bem, no verso 13 ele já deixou claro: não temos alguma confiança na carne. Então não é o mérito humano. Então qual é? Onde está o mérito? Onde se fazer por merecer? Descanse, meu irmão, na justificação concedida, dada. A justificação concedida, dada. A palavra justificação aparece nas Escrituras, no Novo Testamento, e é fundamental para se entender a fé cristã. Se você não entendeu, você fica num nível muito raso. Justificação. Podemos citar um exemplo simples para entendermos isto aqui. Você trabalha para uma empresa e então há um contrato entre você e o empregador. O contrato diz o seguinte: você vai dar os 20 dias de trabalho, mais os fins de semana, mais os 20 dias de trabalho para a empresa, e a empresa, em contrapartida, vai lhe dar X salário. Um contrato de duas partes. Um dá o salário, o outro dá o trabalho. E para tudo ficar justo e acertado, cada um tem que fazer plenamente a sua parte. Mas um belo dia você amanhece doente e não vai trabalhar. Então naquele mês você não vai dar, vamos dizer, os 20 dias, vai dar somente 19 dias. Você vai falhar diante do contrato. Você está devedor diante do contrato. Vamos dizer, você está injusto diante do contrato. E vai ser descontado com penalização um dia do seu trabalho. Porém, você vai ao médico. Aí você tem um atestado médico que estava doente.
E aí, diante do que a lei estabelece para o contrato, você faz o quê? Você apresenta o atestado. O que é o atestado médico? É a justificação da sua falta. Você que estava injustificado, agora está justificado pelo atestado médico. Bem, diante de Deus, nós somos devedores, diz a palavra. E não há esforço humano que possa compensar isso, o caminho dos méritos, das virtudes da carne. Então, qual é a solução? É a justificação que não vem dos nossos méritos, dos nossos esforços. Um outro tipo de justificação. E ele nos apresenta isso no verso 9. Eu quero ser encontrado nele, diz o apóstolo Paulo. Nele quem? Em Cristo. Quero ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Isto é, não estou buscando a justiça que procede de eu cumprir a lei. E agora os olhos dele se abrem e questionam a sua visão de irrepreensível. Mas ele quer o quê? Continua ele dizendo, mas eu quero a justiça que vem mediante a obediência da lei de forma irrepreensível, não, mas aquela que vem mediante, diz ele, a fé em Cristo. A fé em Cristo. E ele continua explicando melhor ainda. A justiça ou a justificação que procede de Deus e não de mim. E se baseia no quê? Nos meus méritos? Não, na minha fé em Cristo, Deus em Cristo, a obra de Deus em Cristo, particularmente a cruz, onde Ele pagou toda a minha culpa. E então eu posso ser justificado nos méritos dEle, não nos meus. Aí está o apóstolo Paulo apresentando a resolução que não é encontrado no esforço da carne, não é encontrado nos méritos humanos. E essa resolução é única, é somente em Cristo, não há em nenhum outro lugar. Nenhuma outra religião tem Cristo, Deus conosco. Nenhuma religião então tem uma cruz. Não pode ter, porque não há quem colocar na cruz. Mas a mensagem do Evangelho é esta, de que há esta justificação que nós não merecemos, não podemos só por merecer, mas Deus, o seu amor, nos deu em Cristo Jesus. A resolução, finalmente tudo é resolvido. E aí então, ando com Deus em Cristo e posso ter alegria, hoje para sempre, a alegria que vem dele no Senhor. Descanse na justificação concedida. Porque se você não descansar, você vai perder a alegria. Alegrem-se no Senhor, é o mandamento. Mantenha então esta alegria que está sempre em Cristo, na justificação que vem dele. E ele vai dizer no verso 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição. Ele não está falando de incerteza, ele fala sempre da ressurreição, ele ensina muito sobre ressurreição aqui em outros lugares, mais ainda, e sempre na certeza. 1 Coríntios 15, por exemplo, ele tem todo um capítulo dedicado à certeza e à maravilha da ressurreição que nós temos em Cristo assegurada. O que ele está dizendo então agora, para de alguma forma, aqui é uma expressão de humildade e expectativa. Aguardar a ressurreição em Cristo Jesus, aquela ressurreição final. Então, qual é o fundamento da alegria, dessa justificação em Cristo? É preciso estar em mim duas realidades interiores. Ele diz no verso 10, quero conhecer Cristo. E ele adiciona duas realidades. Quero conhecer Cristo, duas realidades necessárias. O poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Participação nos sofrimentos. A palavra traduzida participação é, na verdade, uma palavra que esta igreja conhece no grego. Koinonia, que quer dizer comunhão. E a palavra participação pode, talvez, nos confundir um pouquinho. A palavra comunhão nos ajuda mais. Paulo não está falando de que ele quer agora terminar o que Cristo fez pela metade.
Cristo sofreu na cruz, é verdade, mas eu preciso também sofrer para completar isso. Não é isso. Ele já deixou claro, não tem nenhuma confiança na carne. Já falou, já explicou o que é justiça aqui. Ele está falando que quero conhecer Cristo. Isto é, no meu interior habitar o efeito e a verdade do Cristo crucificado. Aquele que morreu a minha morte, morreu em meu lugar, eu morri pela fé nele, para a vida antiga, longe de Deus, injusta, devedora. Eu quero ter essa justificação de Deus em mim, e o poder da sua ressurreição. Isto é, a nova vida que vem pelo poder do Cristo ressurreto. Nosso Salvador da cruz não foi derrotado pela morte. A morte dele na cruz é eficiente porque era Deus conosco, maior que a vida e a morte, ressuscitou ao terceiro dia e pode me dar a nova vida. Ele está vivo, me transforma e eu ando com ele na companhia do Espírito Santo. Essas duas realidades, é interessante que as duas são unificadas pela conjunção e as duas são agrupadas num bloco só. Mas o mais interessante é notar que no texto original, diferente do português, não há dois artigos. Aqui nós temos, para ficar mais elegante na nossa língua, o poder da ressurreição, os sofrimentos, dois artigos, mas no original é um só, porque é um bloco só. Aparece só uma vez um artigo. E essas duas obras de Cristo, Cristo morreu na cruz por mim, ressuscitou e vive eternamente. Quero isto em mim, quero conhecer a Cristo. São os fundamentos de uma justificação que é concedida e que habita em mim. Por isso, aí está a fonte da minha alegria. É assim em mim hoje e para todos sempre. Eu me alegro no Senhor. Mantenha a sua alegria, meu irmão. Você está mantendo a sua alegria? Descanse na justificação concedida. E então escolha o valor maior. O apóstolo Paulo entra aqui na contabilidade. Você gosta de contabilidade? Eu não. Fiz um curso de contabilidade e não gosto nem um pouco. Mas a contabilidade é necessária para a vida. Formal ou informal, todos nós temos que lidar com ela em alguma medida. Lucros e perdas. Ganhos e prejuízos. E nós vamos navegando por aí na realidade da vida, não é mesmo? Mas há uma contabilidade espiritual que é maior que todas, maior do que a contabilidade das coisas materiais. É essa que ele faz aqui. Ele vai usar os termos da contabilidade econômica, material, para a vida com Deus, a questão espiritual. O que era lucro? O que era lucro, diz ele no verso 7. Passei a considerar como perda. Estranho, mas ele acrescenta, e aí faz o sentido, por causa de Cristo. O que era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. E é interessante também notar aqui que ele usa, na verdade, o verbo na forma perfeita, ou na força do perfeito. Está a tradução aqui também para ficar melhor, diz passei a considerar, mas seria melhor dizendo, mais literalmente, tenho considerado como perda. Tenho considerado. Lá, quando Cristo me alcançou na estrada de Damasco, até hoje, tenho considerado através de todos esses anos, tenho sempre considerado como perda o que era lucro por causa de Cristo. O que era lucro? Toda aquela tradição minha, todo aquele currículo meu, circuncidado ao 8º dia, participante de Israel, da tribo de Benjamim, fariseu segundo a lei, quanto ao zelo perseguidor da igreja, na observação da lei irrepreensível, tudo isto considerei como perda. E eu tinha status entre os meus, eu tinha status em Jerusalém, e certamente eu tinha meu sucesso econômico, perdi até inclusive nesta área, mas enfim, seja como for, principalmente na questão dos meus méritos próprios religiosos e morais, tudo isso para mim é perda por causa de Cristo, porque Cristo é meu lucro. Verso 7, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, não no sentido de que eu agora estou fazendo isso para ajudar Cristo, a causa dele. Não é isto, é por causa, a ideia é por causa do fato Cristo. Isto é, por causa da encarnação de Deus através de Cristo Jesus, que veio por mim, morreu na cruz.
Então, por causa de Cristo, o fato, a pessoa é a obra de Cristo, que é a minha vida, é a minha fonte de alegria, considero tudo como perda. E ele volta ao assunto no verso 8, a esta contabilidade, ele insiste nela, ele diz: considero tudo como perda, novamente. E agora é interessante, no verso 8 ele usa o verbo presente, isto é, eu sempre considero, vou sempre considerar tudo como perda. E ele acrescenta: perdi todas as coisas, não na forma de lamento, mas dizendo que a contabilidade dele inverteu, o que era ganho virou perda para ele, o que era perda virou ganho. O lucro agora para ele é Cristo. E ele vai usar uma outra palavra também forte nesse contexto, nos choca até. Ele diz: eu considero todas as coisas agora como esterco para ganhar a Cristo. Veja onde ele chega, para deixar muito claro esta contabilidade. Qual é o valor maior para Paulo? É Cristo, porque só nele encontramos o caminho eterno, a vida com Deus, o produto em nosso espírito que pode nos dar realmente alegria. Alegre-se no Senhor, somente no Senhor, nele é que a alegria vem, é consequente dele. E ele faz uma avaliação, faz um balancete, ainda no verso 8, considerei tudo como perda, quando que? Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Suprema grandeza, eis o valor maior. Suprema grandeza, o valor mais exaltado na vida do apóstolo Paulo no seu íntimo. Qual é essa suprema grandeza? O conhecimento de Cristo Jesus. A escolha para ele está definida. O bem maior é Cristo. Por isso eu me alegro no Senhor, preso aqui em Roma. E vocês podem se alegrar também. Por isso o mandamento cabe para o cristão. Alegre-se no Senhor. Veja que você esteja no Senhor para ter a alegria dele. Crentes tristes. Crentes entristecidos. Crentes entristecidos porque querem fazer segundo sua vontade. A sua vontade não é feita. É preciso que seja feita a vontade de Deus, nos alinhemos com Ele em Cristo, o nosso coração, o nosso íntimo, e dependamos da graça dEle na direção das nossas vidas, no meio das nossas prisões e lutas, como o apóstolo Paulo. Aí nós temos alegria. Esse valor maior precisa estar em nós sempre, em todas as circunstâncias, nas lutas, nas adversidades da vida, ou então nós perdemos a alegria do Senhor, e o mundo não vai conseguir substituir. Mantenha essa alegria, sim, nesse valor maior, nessa justificação concedida, dada gratuitamente. E então, mantenha a sua alegria vivendo na comunhão com Cristo. Nós temos no verso 8 a palavra conhecimento, e nós temos no verso 10 o verbo conhecer, conhecimento e conhecer. Nós temos uma ideia de conhecer sempre no primeiro sentido como adquirir informações, dados, isso é conhecimento. Na cultura bíblica hebraica envolvia isso, mas envolvia mais. Havia o sentido da palavra conhecer, não somente de ter informações, mas de relacionar. Era aplicado inclusive, por exemplo, para a interação sexual no casamento, por exemplo. E ele a conheceu, dizendo, ele teve um relacionamento sexual com ela. Relacionamento profundo, íntimo. Yada, no hebraico é o termo, traduzido para o grego gnosko. Conhecimento, sim, informações, dados, conhecer alguém, é ter informações, dados sobre a pessoa, tomar ciência de quem ela é, o que ela faz, etc. Mas ir além, não ficar só nessa informação a 10 quilômetros de distância, é entrar em relacionamento e convivência. E aí é que ele vai dizer, ele quer o que? A suprema grandeza de Cristo. Eu quero saber isto de Cristo, aquilo de Cristo, poder fazer um discurso sobre isso. Você às vezes pode assistir na televisão, em algum canal aí,
um programa sobre Cristo, por exemplo, o cristianismo, e aparece esse doutor daqui, aquele professor de lá, e ele fala uns 30 segundos, dá uma opinião, outro dá outra, eles vão fazendo lá aquela coxa de retalho, uma porção de informações de Cristo. Mas será que esses homens, por exemplo, conhecem a Cristo realmente? No sentido do texto bíblico? Cuidado que o seu conhecimento de Cristo não seja assim. O conhecimento que Paulo quer é o conhecimento do relacionamento, do viver com Cristo, andar com Cristo neste mundo e para sempre. A fonte da alegria dele. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Por isso eu perdi tudo. Perdi tudo porque eu quero esse conhecimento que é uma grandeza suprema. Esse andar com meu Senhor, que se deu por mim, e que é maior do que a vida e a morte e vive para sempre. O único que pode me dar a alegria, então, a paz e o amor. Quero conhecer. Por isso, para mim, o conhecimento, o andar, viver com Ele, é suprema grandeza. E no verso 10 ele diz: quero conhecer Cristo no poder da sua ressurreição e na participação dos seus sofrimentos, ou na comunhão dos seus sofrimentos. Essas duas verdades da obra de Cristo em mim. Cristo morreu na cruz por mim, seus sofrimentos. Cristo, meu Salvador, ressuscitou e vive para sempre. Isto habitando em mim, quero conhecer Cristo. Nisso estar em relacionamento com Ele. Meu irmão, você está conhecendo Cristo. Minha irmã, você está conhecendo Cristo na palavra, na oração. Você tem andado na presença do Senhor, você tem se enchido da alegria dele. Vivam na alegria do Senhor, alegre-se no Senhor. Ou se resume em alguns minutos dentro da igreja aqui para cumprir uma obrigação. Não há um viver na comunhão do relacionamento com Cristo, não conhecer. Precisa mudar isso, ou então não haverá alegria do Senhor na sua vida. E mais cedo ou mais tarde vai ser muito, muito triste quando a euforia e as ilusões do mundo ruírem. Conheça Cristo. Assim você mantém a sua alegria. Mantenha a sua alegria no Senhor. Quando eu leio o apóstolo Paulo falando sobre a alegria aqui, eu sempre me lembro da música dos Bee Gees. Conhece os Bee Gees? A música deles em inglês que diz: eu comecei uma piada, eu comecei a contar uma piada. Eu comecei a contar uma piada e o mundo chorou. Então eu comecei a chorar, o mundo riu. Como é verdade, assim é o ser humano. Nos transformamos em joguetes do mundo e nos tornamos uma piada diante da existência humana, nos alegrando quando deveríamos estar chorando. E se nós choramos, o mundo ri de nós. O poeta conhecido brasileiro Carlos Drummond de Andrade escreveu a poesia E Agora, José. E agora, José, a festa acabou, a luz se apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Mais cedo ou mais tarde nós vamos cair na real. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ser o José de Drummond de Andrade. Meu irmão, que você esteja na alegria no Senhor e se mantenha nela, porque será um dia muito difícil este. Quando finalmente você entender que você é o José de Drummond de Andrade.
Os pregadores de antigamente contavam a história do homem que entrou numa tristeza muito grande, tão grande que ele foi procurar um médico. Bateu no consultório, marcando a hora, e falou com o médico sobre essa tristeza que ele enfrentava. E diz a história que ele recebeu do médico algumas coisas, e a orientação do médico foi: você precisa ocupar seus pensamentos com coisas alegres. E o médico se aventurou, inclusive, a fazer uma sugestão para ele, achando: você está, sabe, muito voltado para si mesmo, em tristeza, precisa sair disso aí. Olha, por exemplo, aqui na cidade tem um circo que chegou aqui há uma semana, está fazendo um sucesso tremendo, principalmente por causa do palhaço que tem lá. Dizem que aquele palhaço é impagável. Ele leva a multidão à gargalhada, e a casa está cheia todas as noites por causa disto. Inclusive, aquele palhaço, dizem que ele tem uma gargalhada contagiosa que ninguém resiste e começa a rir junto com ele. Visite o circo, por exemplo. Vá ver esse palhaço. A história diz que o homem abaixou a cabeça e disse para o doutor: doutor, eu sou aquele palhaço. O mundo está cheio de palhaços, meu irmão. E você? É a máscara ou tem a alegria do Senhor? Você tem a alegria do Senhor? Qual é a suprema grandeza para você? É o conhecimento, o relacionamento em Cristo? Não é uma questão de comoção emocional, mas um estado do espírito. De eu saber que eu sei, que eu sei, que eu sei, que eu sei, que no poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos, eu o conheço, eu ando com ele, hoje e para sempre. Lá da prisão de Jerusalém, de Roma, não há máscara. E de lá você pode dizer, mesmo lá, José, é possível dizer: alegrem-se no Senhor. Mantenha a sua alegria no Senhor. Vamos orar.